Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas dizendo: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a liturgia do 14º domingo do tempo comum. E acabamos de ouvir agora no Evangelho o convite, o chamado que Jesus faz aos 72 discípulos e as instruções que ele mesmo dá para o envio desses discípulos. Então, nós tivemos um primeiro grupo que foi escolhido, o grupo dos 12, chamados de apóstolos, e depois Jesus vai ampliar diante da necessidade, diante da missão, para este grupo maior. Então é sempre importante
nós compreendermos que o chamado é de Deus e que a obra também é dele. Porque muitas vezes nós corremos o risco do apego, não é? Achando que a obra é nossa, que se não tiver do nosso jeito, se não for feito pelas nossas mãos, a coisa não irá progredir ou não irá acontecer. E o Evangelho de hoje abre a nossa visão para que nós entendamos isso. E é interessante também as orientações que Jesus dá aos discípulos de como deveria ser a sua conduta diante deste chamado e diante desta missão. Então nós vamos tratar também desses detalhes, das orientações de Jesus para a missão, porque muitas das orientações contradiz com o pensamento do nosso tempo e da nossa cultura. Então vamos retomar aí o texto do Evangelho. É um texto um pouquinho mais longo, mas nós vamos precisar dele, porque ele tem muito a nos ensinar nesta liturgia de hoje. Então vamos tomar o versículo 1 e o versículo 2 do Evangelho. Versículo 1 e o versículo 2 do Evangelho. Leiamos juntos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Vamos parar por aqui. Primeiro aspecto: o Senhor escolheu outros 72 discípulos, além dos 12 que já tinham sido escolhidos. E aqui nós poderíamos perguntar, por que a quantidade foi de 72? Poderia ter sido de 80, de 70, de 60. Eu sempre gosto de dizer que nenhum detalhe do Evangelho é por acaso. O número 72 tem um significado. Depois em casa, se vocês tomarem a Bíblia e lerem o livro do Gênesis, capítulo 10, lá vocês vão encontrar a quantidade de povos pagãos existentes. E quantos eram os povos pagãos existentes no livro do Gênesis, capítulo 10? 72. Então a simbologia de chamar 72 discípulos é para nos ensinar que a missão da igreja deve alcançar todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações, porque o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação de Jesus é para todo homem e para toda mulher. Por isso que a missão da igreja, confiada sobre Pedro, o Evangelho do domingo passado, deve alcançar o coração de todas as pessoas. E é interessante que o Evangelho nos disse que Jesus escolheu esses 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, aonde ele deveria ir. Então a missão dos discípulos de Jesus é ir aonde Jesus precisa ir, é chegar aonde Jesus precisa chegar. E é interessante que nesta dinâmica de chamar os 72, como que eles foram enviados? 2 a 2. E por que esse detalhe é importante? Porque se nós tomarmos lá o livro do Deuteronômio, capítulo 19, o testemunho credível, aquele que poderia ser acreditado, era somente o testemunho que pudesse ter uma pessoa como testemunha. E isso também acontece no nosso meio. Por exemplo, se tem um acidente de trânsito e chega depois a polícia para fazer a investigação,
quem pode ser testemunha daquele acidente? Quem estava ali naquele momento, quem presenciou o fato. Então, somente quem presencia o fato pode dar um testemunho credível diante do acontecimento. Então, se os discípulos iriam para anunciar a palavra de Jesus, se eles vão para ir aonde Jesus precisava chegar, Jesus os manda de 2 a 2 para que o testemunho deles fosse credível, tivesse credibilidade. E aqui também nós poderíamos elencar um outro aspecto, o aspecto da vida comunitária, o aspecto da fraternidade, o aspecto do amor mútuo. E este conteúdo é muito atual diante da nossa cultura, diante do nosso tempo, porque hoje nós já não gostamos mais de viver em comunidade, nós achamos que nós sozinhos na nossa casa podemos ter uma ligação direta com Deus e já não precisa mais da igreja, já não precisa mais da comunidade. Pode ser que às vezes até tomando a decisão de viver em comunidade, aqui na comunidade também eu posso viver sozinho, porque eu não preciso de ninguém e eu me basto. E isso daí contrapõe os princípios do discipulado de Jesus. Se vocês perceberem o que nós celebramos no domingo passado, nós celebramos a festa das 2 grandes colunas da igreja. Quem são elas? Pedro e Paulo. Jesus os enviou 2 a 2. A dimensão comunitária da fé, da fraternidade e da vivência daquilo que Jesus tem para nos oferecer. Depois, dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus não nos engana, a messe é grande, o trabalho é grande também, e quando nós nos sentirmos fracos, abatidos, ou quando o peso do fardo da messe sobrecarregar, Jesus nos dá uma indicação prática: pedi ao dono da messe. É importante também nós elencarmos que esta messe, que esta missão possui um dono. Não é nossa, não está sobre o nosso poder, não está sob o nosso controle. A missão é de Deus, a igreja é dele, nós somos dele. E desde que eu me ordenei padre, essa já é a 2ª paróquia que eu estou no meu ministério, e às vezes na missão de padre a gente tem que resolver uns problemas bem cabeludos, né? Os problemas difíceis, grandes, delicados, e eu chego para Jesus e falo: Jesus, a igreja é sua, Jesus, o povo é seu, Jesus, eu sou teu, Jesus, o problema é seu também, e eu estou aqui para te ajudar. Ou seja, uma atitude de confiança. E nós precisamos aprender isso na vida também, porque muitas vezes nós não ficamos somente apegados às coisas boas, às posses, às propriedades nossas, mas muitas vezes nós também somos apegados aos nossos problemas, e já não sabemos mais confiá-los nas mãos de Jesus, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, eu sou teu. Então é necessário nós aprendermos com o Evangelho que a missão é de Deus, que nós temos a graça de sermos acolhidos e de sermos chamados por Ele, porque Ele nos ama, e neste amor de nos chamar, Ele também nos envia em missão para que nós cheguemos aonde Ele precisa chegar.
E agora eu gostaria de fazer uma provocação a cada um de vocês que estão aqui nesta missa. Aonde Jesus precisa chegar através de você? Aonde Jesus precisa ir através dos seus pés, através das suas mãos, através do seu olhar, através do seu falar? A quais pessoas Jesus precisa falar através da sua boca? E de repente, você olha para essas situações, ou você pensa nessas pessoas, e aí, de repente, vem aquele pensamento, ou aquele sentimento de dizer, mas será que eu vou mesmo? Mas será que compensa ir? E aí, qual deve ser o seu exercício? Pedir ao Senhor da messe. Pedir ao Senhor da messe, aquele que é o dono da messe, aquele que precisa ser o Senhor da sua vida, aquele que precisa reinar sobre o seu andar, sobre o seu falar, sobre o seu olhar, sobre o seu coração, porque de repente Jesus precisa chegar através de você numa pessoa bem próxima. De repente é seu marido que dorme com você todos os dias na sua cama, de repente é a sua esposa que todos os dias está com você na sua casa, de repente é o seu filho, de repente é aquele colega do trabalho que você convive todos os dias, não é? De repente é aquele seu irmão, aquela sua cunhada, aquele seu parente que você encontra todo final de semana. Então é necessário que nós peçamos ao Senhor da messe para que Ele mande operários. E se nós pedirmos, o Senhor mandará, porque a sua palavra tem poder e Ele cumpre o que Ele está nos dizendo. Então, depois deste chamado dos discípulos e desta exortação, Jesus começa agora a catequese para os discípulos diante desta realidade. Então vamos pegar novamente o texto, o versículo 3, 4 e 5. Pegue aí o seu folheto, ou a Bíblia. Vamos tomar do versículo 3 ao 5. Acharam aí? Vamos ler juntos? Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Vamos parar por aqui. Eu sou fã número 1 de Jesus. Porque eu acho Jesus tão claro, tão direto, tão objetivo. Ele não engana ninguém que quer caminhar com Ele. Então Ele chama os 72, dá liberdade. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Evangelho domingo retrasado. Então Ele faz o convite e deixa a liberdade da pessoa, a pessoa fazer a adesão a Ele não obriga. Mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão de segui-lo, Ele dá os parâmetros, os princípios para esta missão. Então o primeiro deles: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, se prepare, negada, é Jesus dizendo para eles, porque vocês vão enfrentar ambientes difíceis, vocês serão insultados, vocês serão condenados, vocês sofrerão por causa do meu nome, vocês vão como cordeiros, para anunciar a paz, a mansidão, as virtudes da fé, mas se preparem, porque a missão será exigente, como cordeiros no meio de lobos. Então Jesus não nos engana,
Ele não fala que a missão vai ser muito fácil, que nós vamos ter só alegrias, que nós vamos ter só conquistas, não. Ele já nos orienta no início, porque é a primeira coisa que ele vai dizer para os discípulos da catequese do discipulado, dos desafios que a missão vai propor a cada um deles. Mas para eles entenderem que eles não estão sozinhos, e que diante das perseguições, dos insultos, das provocações, ele dará a força aos discípulos para permanecerem na missão. Aqui é uma atitude de confiança. E por que é importante nós falarmos desta confiança no Senhor? Porque a messe é dele, porque a missão é dele, porque nós somos dele. Porque muitas vezes nós ficamos confiando em nós, no nosso talento, no nosso jeito de ser, não é? Nas nossas artimanhas. E quando a coisa não dá certo, qual é a nossa atitude? Chutar o pau da barraca, de dizer, não quero mais isso aqui não. E vou embora. Agora, quando eu faço esta experiência de confiar no Senhor e de saber que eu estou numa messe que é dele, mesmo passando pelas tribulações, mesmo querendo ser atacados pelos lobos, eu permanecerei fiel e não desanimarei, porque o Senhor está comigo. E aí vem 3 indicações práticas. Não leveis bolsa, nem sacola e nem sandálias. Bolsa, sacola e sandália. Olha como o Evangelho é atual. Será que nós gostamos de sair e comprar, para depois ter a sacolinha na mão? Pode ser que depois da missa, eu já estou com o meu plano de como vai ser a minha ida à feira. Não é assim? Ou a minha ida ao supermercado, ao shopping, não é? As lojas que vivem aí de promoções. Hoje nós vivemos num mundo pautado pelo consumismo. E eu hoje estou valendo aquilo que eu compro, aquilo que eu uso, aquilo que é posse minha. E padre, se eu não comprar aquele sapato, se eu não comprar aquela sandália, se eu não tiver aquela bota, aquela botina, para mim não serve. Enquanto o nosso mundo nos ensina, o escravo, nos torna escravos da compra, do consumismo, né? Das lojas, dos shoppings e de tantas outras coisas, vem Jesus falando de desapego. Não levar bolsa, nem sacola, nem sandálias. Por que Jesus dá essa instrução? Porque a partir do momento que eu sou apegado à minha sacola, que eu sou apegado à minha bolsa, que eu sou apegado aos meus sapatos, às minhas sandálias, aos meus bens materiais, eu não consigo seguir a Jesus para servi-lo. Por quê? Porque não se pode servir a 2 senhores. Ou vai servir ao Deus do acúmulo, da posse, do dinheiro, da compra, dos bens materiais, ou vai servir o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos padres, moramos na casa que é da paróquia, não é uma casa nossa. Então tudo que tem na casa é da paróquia, né? Inclusive o carro que a gente anda. E é tão bom quando nós somos transferidos e tem que mudar, porque o que a gente precisa fazer? A mala de roupa e os livros, porque o resto fica tudo, que é da paróquia, é da casa. E é tão bom, porque quando eu vejo o povo mudar, meu Deus do céu, é jornal para enrolar copo, não é? É caixote, é geladeira pesada, armário, e
Quando a gente faz essa mudança, é muito mais fácil. Por quê? Porque não precisa levar tudo dentro da mala. E isso daqui já precisa ser uma pedagogia para nós. Porque quando nós morrermos, nós não iremos levar as sacolas. Nós não iremos levar as bolsas. Nós não iremos levar as sandálias. O que nós levaremos? Aquilo que Cristo fez em nossos corações. Por isso que o Evangelho de hoje encerrou: ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. E a atualidade deste Evangelho é para nós hoje, também diante de tantas igrejas que pregam um Cristo que não é o do Evangelho. Porque enquanto o Cristo do Evangelho está dizendo: não leveis bolsas, não leveis sacolas, não leveis sandálias, tem igreja vendendo Jesus dizendo: se você vir para cá e aceitar Jesus na minha igreja, você que é pobre vai ficar rico. Se você vier aqui para a minha igreja e aceitar Jesus, se você anda numa bicicletinha sem freio, você vai a partir de agora andar num carro importado. Já viram esse tipo de venda de Jesus? Não é o Jesus do Evangelho. E tem muitos que vão iludidos para lá, querendo aquilo, porque na verdade não querem Jesus, mas querem os bens deste mundo, e aí precisa encontrar um tipo de Jesus que sacie a minha vontade, os meus desejos, e me ajude a alcançar aquilo que eu quero. Então hoje, nós devemos também fazer este exercício do desapego, não é? O que me impede de seguir a Jesus? É o meu churrasco, é a minha cervejinha, é a minha roça, é a minha televisão, é a minha casa, é o meu conforto, é a minha programação do final de semana. Qual é a minha sacola? Qual é a minha bolsa? Qual é a minha sandália que me impede de seguir a Jesus no seu discipulado? Cada um de nós devemos fazer esse confronto hoje. E se os discípulos não levam sacola, não levam bolsa, não levam sandálias, o que eles têm que levar? Aí vem o Evangelho. Ao chegar e entrar numa casa, o que os discípulos devem dizer? A paz esteja nesta casa. Vamos voltar aqui ao período da Páscoa, que encerramos há pouco. Todas as vezes que Jesus ressuscitado aparecia para os discípulos, qual era a primeira frase que ele dizia? A paz esteja convosco. E agora, os discípulos, ao entrarem numa casa, a primeira coisa que eles têm que dizerem: a paz esteja nesta casa. Porque a missão dos discípulos de Jesus é anunciar o que Jesus anunciava. Se ele ressuscitado disse aos discípulos: a paz esteja convosco, a missão dos seus discípulos também é de levar a paz a todas as famílias, a todas as casas. E hoje eu fico observando, grande maioria das nossas casas tem televisão, tem internet, tem carro, está toda mobiliada, mas falta a paz. Porque aí é o marido brigando igual o cachorro com a mulher, são os filhos que não falam com os pais, são os pais que não têm diálogo com os filhos, porque falta a paz. E a paz do Cristo ressuscitado, gente, não é a ausência de conflitos, porque às vezes tem famílias que não têm conflitos, de briga, de confusão, mas cada um isolado dentro do seu quarto, com o carão no celular ou na televisão, na solidão,
do frio de cada manhã. Por quê? Porque está faltando a paz. Paz não é somente a ausência de conflitos, mas a paz do ressuscitado é aquela que alcança o nosso coração para dar um verdadeiro sentido para a nossa existência, e dando um verdadeiro sentido para a nossa existência, nos desestabiliza, nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca ao lado do outro, para caminharmos 2 a 2, para anunciarmos Jesus, aquele que está também ao nosso lado. E é interessante que esta paz que os discípulos vai levar, Jesus vai dizer: se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Qual é o significado disso? Que se os discípulos chegam numa casa que é desejosa da paz de Jesus, ali aquela paz encontrará morada. Mas se eles chegam numa casa que não existe o desejo e a vontade desta paz, o que vai acontecer? Vai voltar para os discípulos e eles vão continuar, e aquela casa vai continuar sem paz. Qual é a atualidade deste ensinamento de Jesus? Nós precisamos desejar a paz dele. Nós precisamos querer esta paz, porque se nós desejamos e queremos, ela vai entrar na nossa casa, ela vai entrar no nosso casamento, ela vai entrar na vida dos nossos filhos, ela vai entrar na vida dos nossos pais. Mas se nós não querermos, ela não vai entrar. Porque o primeiro passo é a adesão, a abertura de coração, o desejo. E aí Jesus continua a catequese. Vocês vão permanecer naquela mesma casa, comer e beber do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Aqui é interessante, gente, porque Jesus quebra um princípio da fé judaico. Porque os judeus tinham alguns tipos de alimentos que eles não poderiam comer, e eles não poderiam receber pagãos e nem ficar na casa de pagãos. E Jesus agora vai tirar este princípio, porque na casa que chegar, que eles forem bem acolhidos, que aquela casa desejar a paz, eles vão dar a paz, e eles vão comer e beber, independente que tipo de família seja, se seja uma família judaica, ou se seja uma família pagã. Jesus quebra aqui aquele muro que dividia, e Jesus cria agora uma ponte que une todos os povos. O critério aqui já não é mais a cultura, já não é mais a religião, mas o critério aqui é a abertura de coração daqueles que querem receber a paz de Jesus, aqueles que querem fazer a sua experiência. Agora, vamos voltar ao texto, no versículo 8, 9 e 10. Esses 3 versículos, voltemos ao texto. Vamos ler juntos? Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Vamos parar aqui antes de ir para o 10. Aqui é a parte boa da missão do discipulado. Então, quando você chegar numa casa e for bem recebido, entre, dê a paz àquela família, coma o que eles te oferecerem. E agora vocês têm a missão de curar os doentes e de anunciar: o reino de Deus está próximo de vós. Por que diz o reino de Deus está próximo e não diz
o reino de Deus está dentro de você. Porque a missão dos discípulos era aproximar as pessoas do reino de Deus. Mas o reino só poderia consolidar dentro delas a partir do momento que elas acolhessem a missão, o anúncio dos discípulos. E por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes nós caminhamos a vida toda sabendo que o reino de Deus está próximo de nós, mas não damos a abertura de coração para que este reino se concretize dentro do nosso coração. Tem pessoas que passam uma vida toda indo à missa, tendo familiaridade com a Igreja Católica, mas não se permitem experimentar verdadeiramente o amor de Deus em seus corações para dar o sentido da sua vida e da sua existência. Então tem o convívio com a fé, se familiariza com esta fé, gosta deste ambiente, mas é igual o cachorro em frente da televisão de cachorro aqui na feira. Vocês já viram aquela máquina de assar frango? Né? Às vezes a gente passa na feira, como é que está o cachorro? Lá assim, né? Com a língua para fora, vendo a televisão que ele mais gosta, o programa que ele mais gosta, o frango assado. Mas se nenhuma alma caridosa jogar um pedacinho de coxa ou de asinha para o cachorro nunca saberá que gosto tem aquele frango. E por que o padre está dando esse exemplo bobo? Para que nós entendamos que não basta estar perto e contemplar, ficar olhando, mas é preciso se abrir para experimentar verdadeiramente, porque o reino de Deus está próximo de você, mas este reino quer entrar no seu coração, esse reino quer se concretizar na sua vida, esse reino quer se tornar real na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Então hoje a palavra diz para você, o reino de Deus está próximo, é acessível a você. E qual deve ser a sua resposta? Eu quero que este reino se concretize na minha vida. Eu quero que este reino se estabeleça no meu coração, nas minhas relações, no meu trabalho, na minha família. Porque a missão do discípulo é levar o que Jesus levou. Ide curai os enfermos. Jesus curou muitos enfermos. Ide anunciai, o reino de Deus está próximo. Jesus que estabelece o reino de Deus no nosso meio. Ele é por excelência o reino de Deus. Então quando eu me abro, de fato, este reino se estabelece e ninguém terá o poder de me tirar dele. Ninguém poderá roubá-lo de mim. A sacola rouba, a bolsa rouba, a sandália rouba, mas o reino de Deus ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode capturar e falar agora é meu, como a sacola, a bolsa e a sandália. E é interessante agora o próximo versículo, o 10 e o 11. Olha o que vai acontecer. Volte lá no texto, no versículo 10 e no versículo 11. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Vamos parar aqui. Aqui o Evangelho toca na nossa ferida. Porque às vezes, graças a Deus, não acontece aqui no Canedo, mas em outras paróquias acontece.
Tem gente que vem todo animado, animada, padre, eu quero ajudar na comunidade, e se dedica ao trabalho, à missão, está ali perseverante. Mas quando chega aquele problema, desentende com o irmão da comunidade, não gosta do que o padre falou, pisou no meu calo, o que eu faço? Chuto o pau da barraca e vou embora, porque eu não preciso desse padre, eu não preciso dessa comunidade, eu não preciso desse povo, eu não preciso do fulano, eu não preciso da cicrana. Será que isso acontece, minha gente? Acontece. E acontece muitas vezes. Jesus, com os seus discípulos, dá a catequese ensinando tudo. Porque a partir do momento que eu entro na igreja, apegado à minha sacola, à minha sandália, ao meu jeito de ser, às minhas ideias, quando vem o confronto de ideia, ou a divergência no pensamento, para mim não serve. Porque se não for do meu jeito, não serve. Mas a vida toda foi assim, e agora chega esse padre já querendo mudar aquilo que é de 40 anos. Aí Jesus diz: seja bem resolvido na fé. Se acolheu, que bom, a paz vai alcançar. Mas se não acolheu, sacode a poeira do pé e continua dizendo: o reino de Deus está próximo. Ou seja, o convite à conversão para aqueles que ainda não experimentaram. O convite para aqueles que ainda não creram. E se nós somos bem resolvidos na fé, não vai ser a divergência do pensamento, não vai ser a discordância do outro, não vai ser a fala do padre que vai me tirar do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de mim, porque o reino de Deus está estabelecido no meu coração, e eu vou continuar esta missão, porque eu sei que esta missão é de Jesus, e Ele me ama, e Ele me chama, e Ele me envia, e é por Ele que eu vou perseverar. Agora hoje, qualquer tipo de fala, qualquer divergência, nós já desanimamos e falamos: não vou ajudar mais. Então é necessário que este evangelho também caia no nosso coração. E aí os discípulos foram e fizeram tudo o que Jesus mandou, curou os doentes, encontrou várias famílias que os acolheram com muito amor, e ali eles viram testemunhos belíssimos da paz de Deus que alcançava a vida daquele povo. Eles chegaram também em regiões que o povo estava de cara amarrada, que o povo não acolheu. Eles sacudiram a poeira, anunciou o reino e continuaram a sua missão. Eles curaram muitos doentes pelo caminho, expulsaram muitos demônios das pessoas e chegaram felizes, contando para Jesus: Senhor, nós curamos muitos doentes em Teu nome. Senhor, nós expulsamos muitos demônios pelo poder do Teu nome. E aí, Jesus vai ajudar os discípulos a colocar os pés no chão. Por quê? Porque Jesus entendia que eles não poderiam ser motivados para continuar a missão somente pelo sucesso, porque eles deveriam enfrentar também a cruz, eles iriam encontrar a rejeição, eles iriam passar pela perseguição. Então, que bom que a missão teve sucesso, mas se prepare, negada, Jesus dizendo para eles, que vai vir o momento da dor, da perseguição, da cruz, da morte, como aconteceu comigo. E isso também é muito atual para nós, porque nós queremos uma missão
que seja somente uma missão frutífera. E a partir do momento que a nossa missão não produz mais frutos sensíveis ou visíveis, aí eu desisto dizendo: ah, mas a minha turma de catequese não está emplacando, padre. Ah, não, vou deixar de ser catequista. Padre, mas eu estou lá naquela pastoral, tenho me dedicado tanto, nós estamos fazendo, propondo, e o povo não emplaca, padre. Ah, não, eu vou deixar. Ah, tantos anos eu estou aqui nesta pastoral, e agora fui criticado. Ah, padre, vou deixar. Não. Por quê? Porque Jesus não desiste de nós. E se Ele não desiste de nós, nós não podemos desistir da missão que Ele nos confia. Porque antes de ser uma missão para o outro, é uma missão para nós, para o nosso bem, porque nós tivemos este privilégio de sermos amados e de sermos chamados. Isso é graça, não é somente por mérito. E é por isso que a nossa fé em Jesus tem que estar enraizada para o sucesso, mas tem que estar enraizada também para o fracasso. Porque ele vai chegar, ele vai, né? As dores, os sofrimentos. E olha agora o que Jesus vai dizer, no versículo 18, 19 e 20, para nós encerrarmos. Pegue aí no seu folheto, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler juntos? Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Vamos pegar o 18 e o 19, principalmente o versículo 19. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer. Olha como Jesus guarda os seus discípulos. Olha como Jesus os protege. Não contra fofocas, não contra desentendimentos, não contra divergências de pensamento. Jesus guarda os seus discípulos contra a força do mal. E se eu tenho convicção disso, não vai ser a fofoca do outro, não vai ser o tititi da fulana, não vai ser a conversa do cicrano, que vão me tirar da missão que Jesus me chamou, da missão que Jesus me confiou. Porque se eu tiver que lutar, não é contra o fulano e nem contra o ciclano, mas é contra as forças do mal, que querem alcançar a minha vida, e que me querem roubar do caminho e da missão de Jesus. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Não se alegrem somente pelo sucesso, não queiram somente a fama, saibam viver também a fidelidade na hora da escassez. Como diz o ditado, quando uma pessoa é rica e tem muitos bens, a casa dela está sempre cheia, mas quando ela fica pobre, ela estará sozinha. Então, pegando este exemplo do nosso cotidiano e trazendo para a vida de fé, é Jesus ensinando: saibam se alegrar nos momentos bons e frutíferos da missão, mas saibam ser perseverantes na hora da provação e da perseguição. Que bom que Jesus coloca o nosso pezinho no chão, porque muitas vezes, se nós não temos o aplauso do outro, se nós não temos o reconhecimento do outro, para nós não está bom.
Ah, eu me dediquei tanto e ninguém me deu um muito obrigado, ninguém me agradeceu, ninguém me elogiou, ninguém falou que a minha comida estava gostosa, ninguém falou que o meu arranjo estava bonito, ninguém falou, esperando sempre do outro. E de repente você deixa de esperar de quem já está te dando, criatura, que é Jesus. E diante da euforia dos discípulos que estavam alegres pelo fruto da missão, Jesus vai dizer: não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Muito mais do que o sucesso da missão que vocês terão, Jesus dizendo para os discípulos, muito mais do que o êxito que vocês alcançarão, expulsando em meu nome os demônios, curando os doentes em meu nome, mais do que tudo isso, é a graça da salvação que vos espera, porque o reino de Deus está em vocês. E o reino de Deus é para quê? É para nos salvar, é para nos dar a vida eterna, é para nos dar a glória da ressurreição em Jesus. Por isso que o primeiro anúncio dos discípulos é esse, o anúncio da ressurreição: a paz esteja convosco. Então, muito mais do que o sucesso, os aplausos, os elogios, os reconhecimentos, muito mais do que isso, é Jesus nos ensinando: a coroa do justo será a salvação em Deus, porque o seu nome está escrito onde, minha gente? No céu. Olha que alegria! O seu nome está escrito no céu. Toma posse para a sua vida. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, minha irmã, seu nome está escrito no céu. Que maravilha! O seu nome está escrito nos céus. Então, se você tem essa convicção, esta fé, ninguém terá o poder de pegar uma borrachinha e ir lá e apagar o seu nome, criatura. Deixa de milindre, deixa de reclamação, deixa de ser uma pessoa fragilizada, mas seja uma pessoa bem resolvida na fé. Bem resolvida na fé. Imagine se eu fosse ser padre somente com aqueles que têm afinidade com o meu jeito de ser padre. Não teria como. Porque na vida sempre nós vamos ter os que gostam e os que não gostam. No trabalho é assim, na família é assim, na paróquia é assim. Mas se nós temos o nosso centro em Jesus, isso não vai fazer a diferença. Porque é para Ele. O reino é dele. A nossa vida é para Ele. A nossa missão pertence a Ele. E o nosso nome está escrito no céu, pelas mãos de Jesus. Sabe qual foi a mão que escreveu o seu nome no céu? Essa mão aqui, cheia de sangue, ó. Esta mão aqui, cheia de sangue. Porque foi esse sangue que gotejou na cruz, nesta mão pregada, no alto da cruz, que te deu a graça, que me deu a graça da nossa salvação, para que os nossos nomes estejam escritos no... As mãos ensanguentadas de Jesus foram as mãos que escreveram o nosso nome no céu. E agora eu vou deixar de servir a Jesus por causa de milindre, por causa de conversa, por causa de fofoca, por causa de tititi. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Quem conhece a palavra, quem faz a experiência do reino de Deus no seu coração, permanece firme para sempre. Como diz o Salmo, como os montes de Sião que permanecem firmes para sempre. Pode vir frio, pode vir sol,
pode vir chuva, pode vir a seca, mas vai permanecer firme, porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Então, toma posse dessa palavra que Jesus hoje tem para você, para sua família, para o seu trabalho, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus pais. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.